Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser dessa forma, sem vinheta, sem introdução. Não quero enfeitar esse vídeo porque não tem motivos para enfeitá-lo. O Santos ontem, as sereias da Vila, no caso, perderam mais um jogo, 3-1 para o Cruzeiro. Isso porque o jogo foi, querendo ou não, mandante, né? Nós somos os mandantes da partida, mas por conta do local que o Santos escolheu fazer o jogo, a gente não teve presença do público porque não tinha o laudo ali para autorização da entrada do público. Enfim, se eu vivia falando para vocês que o Santos estava estacionado na 12ª posição, isso mudou. O Santos não está mais estacionado na 12ª posição, porque com os resultados da rodada, o Santos entrou dentro da zona de rebaixamento. Agora nós estamos em 13º, ainda com 7 pontos. A gente não sai disso, eu não sei nem a quantas rodadas. Falei isso no pré-jogo e estou repetindo aqui agora. Porque, assim, se antes a gente estava contando com os resultados da rodada para permanecer fora da zona de rebaixamento, já que a gente não tinha força para se afastar dela, agora a gente precisa das nossas forças para conseguir sair de dentro dela. Porque agora só os resultados da rodada não vão ajudar. O Santos precisa jogar e o Santos precisa pontuar se não quiser ser rebaixado nessa temporada no futebol feminino, no brasileiro feminino. E olha, já disse para vocês aqui inúmeras vezes, o Santos, com a história que o Santos tem, com a grandeza que o Santos tem, ser rebaixado num campeonato fraquíssimo como o nosso nacional, é muito vexatório. Mais vexatório até do que, enfim, todas essas goleadas que a gente teve aí nessas últimas semanas, né? Contra Palmeiras, contra o Flamengo. É mais vexatório do que tudo isso. Porque, assim, gente, o Santos, por mais que o time masculino esteja na Série B e tenha cortar os gastos e tudo mais, o Santos montar um time competitivo no futebol feminino não é muito difícil. Mas parece que a diretoria e as pessoas responsáveis pelo futebol feminino do Santos não estão dando a mínima para isso. Tudo bem, trouxe contratações nessa última semana, né? Foram anunciados 2 reforços, falei no pré-jogo, inclusive elas estrearam ontem, a Vitória como titular e a Nath depois ela acabou entrando no segundo tempo. Só que ainda é muito pouco, entendeu? É muito pouco porque o Santos precisa nessa temporada. O Santos não está beirando mais, né? O Santos está dentro da zona de rebaixamento e, como eu disse, agora precisa das suas próprias forças para sair e tentar, né, ao menos não manchar a nossa história. Eu já não tô nem me preocupando mais com a Libertadores e com a outra competição, com o Paulista, tipo, tanto faz para mim. O objetivo do Santos hoje, nesse exato momento, é permanecer na Série A. E seria muito triste se o pior acontecesse. Só que com o futebol que tá jogando, né, com a sequência de jogos que a gente vem tendo, tudo leva a crer que isso vai acontecer. Porque o Santos não tem poder nenhum de reação. Nenhum. No jogo de ontem, a gente até conseguiu jogar um pouco melhor do que a gente vinha jogando nas últimas partidas, mas assim, um pouco melhor é até, como eu posso dizer, é difícil você imaginar que o Santos consiga jogar um pouco melhor, né? Porque a gente perdeu o jogo do mesmo jeito que a gente vinha perdendo. Mas é que eu falo assim, o Santos conseguiu pelo menos chegar um pouco mais no ataque, né? Só que a nossa defesa, ela tá sofrendo muito ainda. Ontem poderia ter sido muito mais só no primeiro tempo se não fosse a nossa goleira, a Olivia McDaniel. Porque se não fosse ela, gente, poderia ter sido muito mais do que 2-0 ali no primeiro tempo. Muito mais. E a gente ainda conseguiu tomar 2 gols, né? Tomamos 2 gols ali, mas poderia ter sido muito mais. Então a nossa defesa ela tá muito fraca ainda, o nosso meio-campo ali não tá conseguindo conversar muito bem para ajudar nessa marcação ali e as coisas estão ficando cada vez mais preocupantes, entendeu? Cada vez mais preocupantes porque ontem foi a 11ª rodada, a gente tem um jogo a menos que seria contra o Grêmio, né? Só que olha, a 11ª, contando com o jogo a menos que a gente só tem mais 5 jogos, entendeu? E tudo bem, 5 jogos, 15 pontos em disputa, só que por mais que possa parecer muito, se o Santos não começar a reagir nesse exato momento, daqui a pouco não tem mais como reagir, entendeu? Então, assim, contratação. Precisamos de mais contratação. Só essas 2 que chegaram não é suficiente, entendeu? Olha, desde quando a gente está sofrendo vexames aí atrás de vexame nesse Campeonato Brasileiro? Quando foi que alguém da diretoria, alguém da comissão ali colocou a cara a tapa para falar alguma coisa? Tá todo mundo escondido, ninguém aparece para dar uma satisfação para a torcida, para falar pelo menos se tá procurando ou não reforços, para falar se alguma coisa vai mudar ou não. Tá todo mundo escondido. Parece que assim, não tem ninguém no clube, entendeu? Não tem ninguém. Esses jogadores simplesmente entram em campo, praticam um esporte que chamam de futebol
e depois sai e fica por isso mesmo. A gente toma vexame atrás de vexame. Quando a gente perdeu pro Palmeiras na rodada passada, 6-0, a arte do Santos não teve arte, né? Vamos começar por aí. Não teve nem arte ali na página do futebol feminino e eles não colocaram nenhum resultado da partida. E é até de se entender, né? Porque foi um vexame, 6-0. Só que assim, o torcedor que não acompanha o jogo, não acompanha e quer saber quanto foi o resultado, não vai ter o resultado ali. Por quê? Porque não tem um resultado ali. Não fala de quanto o Santos perdeu o jogo, né? Então assim, falta muito. E tudo que eu tô falando, você tá se preocupando com uma arte, com o Instagram, o que isso tem a ver com o futebol? É que tudo tá conectado. Porque se a gente não consegue cuidar nem do Instagram das Sereias da Vila, entendeu? De uma rede social, que é uma coisa bem mais fácil em consideração ao futebol que requer contratações, como é que a gente vai olhar para o futebol? Se o Instagram das Sereias da Vila é deixado de lado e é levado com essa falta de zelo, como é que a gente vai olhar para o futebol e achar que está sendo valorizado dentro do clube? Porque hoje a impressão que eu tenho olhando para o futebol feminino do Santos é que ele não está sendo valorizado de forma alguma, entendeu? De forma alguma. E isso é muito preocupante e me entristece muito. Porque desde que eu venho caindo por gente, um dos meus maiores orgulhos em relação a ser santista foi o pioneirismo no futebol feminino. Com exceção do tempo que a gente ficou parado ali, né, de 2012, 2015 ali, a gente teve uma pausa na modalidade, muitas jogadoras foram embora e a gente ficou 3 anos ali sem o futebol feminino no Santos e depois acabou voltando. Mas, de qualquer forma, o Santos sempre zelou tanto pelo futebol feminino. Hoje era pra gente ser uma grande potência e não, a gente tá caindo aos pedaços. A gente tá caindo pela tabela. E se as coisas não mudarem até o final desse campeonato, a gente de fato vai ser rebaixado no futebol feminino. O que eu repito mais uma vez, eu já falei isso em outro vídeo, é muito vexatório, porque o Campeonato Brasileiro Feminino é muito fraco. Muito fraco. Assim, os outros têm que fazer uma força absurda para conseguir ser rebaixado. E até o momento, tá conseguindo esse feito. E eu realmente não consigo acreditar. Enfim, gente, foi isso. O Santos perdeu de 2-0, 2-0 só no primeiro tempo, com a Olivia ali fazendo algumas boas defesas ainda, né? Poderia ter sido mais. No segundo tempo, a gente conseguiu diminuir um pouco o resultado com uma cobrança de pênalti da Kathleen, que ela, na verdade, errou, né? A bola bateu na trave e no rebote a Carla ali conseguiu empurrar para a rede. Na verdade, assim, foi uma dividida da Carla e da defesa da jogadora de defesa do Cruzeiro. Não sei muito bem quem fez o gol, mas o gol no final ali, pelo menos, até onde eu vi, foi dado para Carla. Mas logo na sequência, como eu disse, o Santos não tem poder de reação, porque consegue esse gol de uma cobrança de pênalti, né? No rebote de uma cobrança de pênalti. E logo na sequência, ao invés de tentar buscar um empate, não, toma o terceiro gol ali. Então, tá vendo? Não tem um equilíbrio no time. O Santos não consegue se sustentar dentro de campo. Isso é muito preocupante e tá sendo preocupante. E vai continuar sendo até o campeonato acabar, pelo menos pra gente, né? Já que a gente não vai passar pra próxima fase, o nosso campeonato acaba na 15ª rodada mesmo, que assim, não dá pra sonhar com mais nada além da permanência na Série A. Comenta aqui o que vocês acharam da partida, o que vocês esperam do Santos, né, para as próximas rodadas e se vocês ainda estão confiantes nesse time, porque eu confesso para vocês, eu estou perdendo todas as minhas esperanças. E eu peço encarecidamente que as pessoas responsáveis pelo futebol feminino do Santos deem as caras e expliquem, pelo menos, tentem explicar o que é que está acontecendo com o time feminino, porque isso não é normal. Um beijo para vocês e até a próxima.